Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agradecemos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida. Agradecemos a Deus porque Ele nos concede esses momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Carmen Souza, está parabenizando a filha, que domingo, dia 17, completou mais um ano de vida. Um alô especial para Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Dalva Marconi é de Vila Mazé, em São Paulo. Jacira Lage, do Rio de Janeiro. Maria Márcia, de Feira de Santana, na Bahia, pedindo orações pela sua vida espiritual, vida física e também providências para toda a família. E ainda um alô especial para Fernanda Mosquito, é de Luanda, em Angola. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos agora para estudarmos a Tua Palavra. Queremos pedir que estejas com todos aqueles que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, tem a sua luta, o seu problema, e buscam em Ti a solução, que Tu estejas com cada um, abençoando-os, dando vitórias conforme a Tua vontade. Abençoes a filha da nossa irmã Carmen Souza, que aniversariou domingo. Abençoes também Marli Abreu Lima, Antônio Albuquerque, Dalva Marconi, Jacira Lage, Maria Márcia e família, Fernanda Mosquito e família e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, nós falamos aqui sobre a autoridade do Antigo Testamento e João, o evangelista, usou essa autoridade da Bíblia Sagrada para mostrar que Jesus é o Messias. E então, Jesus mesmo, ele disse lá em João capítulo 5, 39, que aquelas pessoas estavam examinando as Escrituras para encontrar nelas a vida eterna, mas eles não queriam aceitar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, porque as Escrituras testemunham de Jesus como Messias. E os líderes religiosos daquela época esquadrinhavam, estudavam as Escrituras para encontrar motivos para criticar outras religiões e criticar pessoas que estavam querendo adorar a Deus em espírito e em verdade. Enfim, eles não estavam estudando a Bíblia querendo encontrar a salvação, mas querendo encontrar motivos para justificar como eles agiam. Agora, hoje também nós precisamos estudar a Bíblia, esquadrinhar, pesquisar, para encontrarmos Jesus e não encontrarmos satisfação para os nossos desejos e prazeres. A vida como nós estamos vivendo, que encontramos apoio dentro da Bíblia, uma vida contrária à vontade de Deus, não é isso que a Bíblia quer que nós encontremos. A Bíblia quer que nós encontremos a Jesus. E nós precisamos estudar a Bíblia com esta intenção. Nós encontramos no Antigo Testamento muitas profecias falando a respeito de Jesus. E em João capítulo 1, no verso 23, o evangelista João, ele escreveu: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. João Batista, ele dizia para todos que perguntavam se ele era o Messias, se ele era o Cristo: não, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que veio preparar o caminho. E o João, evangelista, ele estava aqui citando Isaías, como ele mesmo disse, e está em Isaías 40, no verso 3, ouçam uma voz que clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Então, quando João disse em João 1,23 que ele era aquele que veio preparar o caminho, ele estava citando exatamente essa profecia de Daniel, ou de Isaías capítulo 40, no verso 3. Ainda em João, no capítulo 2, João capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse:
tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Vejam, mais uma vez, João usando aqui uma citação lá do Antigo Testamento e que está em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo Salmo 69, no verso 9, nos diz assim: o zelo por tua casa me consome, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Então foi neste momento aqui em que Jesus usou a sua autoridade para purificar o templo, para expulsar os cambistas. Era o zelo que ele tinha pela casa de Deus, pela casa de seu pai, pelo tabernáculo, e que já estava registrado lá em Salmo 69, verso 9. O zelo por tua casa me consome. Então, nós vemos que várias profecias do Antigo Testamento mostravam exatamente o que iria acontecer quando Jesus aqui estivesse. Em João, no capítulo 7 e no verso 38, nós lemos: pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. João 7,38. Aqui o evangelista estava citando Jeremias, capítulo 2 e o verso 13. Pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Mais uma vez aqui, as profecias do Antigo Testamento se cumprindo lá no Novo Testamento. E ainda nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 36, diz assim: essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqui foi quando eles retiraram Jesus da cruz, logo após a sua morte, a hora nona, 3 horas da tarde. Já citei aqui para vocês e vou repetir: José de Arimateia e Nicodemos foram e pediram autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz, e isso fez com que nenhum dos ossos de Jesus fosse quebrado, porque, como já disse para vocês também, era hábito naquela ocasião, quando alguém era crucificado, e antes de anoitecer, eles quebravam as pernas dos que estavam crucificados para que eles não fugissem. E Jesus não precisou ter nenhum osso quebrado, em cumprimento que estava escrito lá em Números, no capítulo 9 e no verso 12. Diz assim: não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Jesus, Cordeiro de Deus, estava ali na cruz, morreu pelos nossos pecados, e a morte de Jesus foi muito rápida, mais rápida do que qualquer morte de quem era crucificado, e isso surpreendeu as autoridades, e Pilatos até mandou alguém lá para verificar se realmente Jesus estava morto. E foi confirmado, e então ele autorizou que o corpo de Jesus fosse retirado. E aí se cumpriu essa profecia de Números capítulo 9 e o verso 12, onde diz que nenhum osso seria quebrado. E assim se cumpriu. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, quando nós estudamos, buscando um texto aqui, um texto ali, a complementação daquele assunto, nós vemos que a Bíblia, ela é um todo, ela não se contradiz. Tudo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, especialmente no ministério de Jesus. E é por isso que nós temos a palavra de Deus como a verdade. Ela nos é como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos buscar estudar a Bíblia com afinco, com dedicação, para que nós possamos entender o que realmente a palavra de Deus quer nos dizer. Nós sabemos que muitas das vezes nós gostaríamos de saber de cor tudo aquilo que é importante para nós e que está registrado na Bíblia, mas infelizmente nós às vezes não conseguimos guardar em nossa mente. Então nós temos que anotar.
algum assunto que te interessa, que é especial para você e que fala com você, anote passagens do Antigo Testamento, anote passagens do Novo Testamento e depois vá lendo na sua Bíblia para que você possa sempre relembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós em cumprimento do que já estava escrito no Antigo Testamento. E vale a pena lembrarmos que não foi apenas o evangelista João que escreveu acerca de cumprimento de profecias do Antigo Testamento, mas nós temos também Pedro, temos Paulo, temos Mateus, Marcos, Lucas e, enfim, todos os escritores do Novo Testamento que, inspirados pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, eles inúmeras vezes enfatizaram como a vida, como a morte, como a ressurreição de Jesus de Nazaré, assim como a ascensão de Jesus aos céus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então foi o que eu disse para vocês agora há pouco. A Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. E todos os escritores, especialmente do Novo Testamento, que falaram a respeito de Jesus, da vida dele, estavam mostrando que estava se cumprindo tudo o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, porque as Escrituras naquela ocasião eram o Antigo Testamento e elas prediziam que o ministério de Jesus, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para Jesus. Isso aconteceu somente depois que Jesus morreu, que os discípulos foram entender. Enquanto Jesus estava realizando seu ministério, até que Jesus foi e se entregou para morrer em nosso lugar, os discípulos ainda não compreendiam o que Jesus dizia sobre as Escrituras apontarem para ele. Mas quando foi que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos então se lembraram que Jesus tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. Assim também é conosco, irmãos. Hoje nós já temos tudo revelado, o Antigo e o Novo Testamento. Na ocasião dos discípulos só havia o Antigo Testamento. E então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi que eles creram na Escritura do Antigo Testamento e se entregaram verdadeiramente a uma conversão para que pudessem salvar outras pessoas. E assim também nós, quando nós nos entregarmos completamente à ação do Espírito Santo em nossa vida, nós seremos canais de bênçãos para a salvação de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.